Ora, então muito boa tarde a todos. Vamos começar a sessão. Sou o Engenheiro Faria de Oliveira. O meu agradecimento renovado e público pela sua generosidade de vir aqui hoje. Sr. Engenheiro Carlos Pinto, o meu agradecimento também pela continuidade desta excelente parceria que temos entre o Instituto Europeu e a Almedina e que se traduz designadamente neste conjunto, neste ciclo de conferências que temos levado a cabo e em que têm estado personalidades notáveis que, desde um ponto de vista jurídico, um ponto de vista político, um ponto de vista económico, têm se debruçado de forma exemplar sobre as grandes questões que se colocam nos nossos dias. E para além de termos sempre, digamos, intervenientes de exceção nestes encontros, temos sempre esta felicidade de ter este público com a qualidade daquele que se encontra aqui hoje. Permitam-me que não individualize as saudações, porque seriam tantas e tão longas, e depois há sempre aquele problema da gente esquecer-se de uma pessoa e depois ter que dizer, e peço desculpa também a mais não sei quem, eu sou especialista nessa arte, de maneira que não queria repetir, aliás, aquela graça do Lincoln no filme de é que sou tão preguiçoso quando começo a falar, não consigo parar. Não é? Quando realmente o que queria era muito rapidamente introduzir o tema e o orador. Um aviso que alguns já tinham conhecimento, o Dr. Henrique Granadeiro, infelizmente, e digo infelizmente por duas razões. Primeiro por nós que não temos o prazer de o ter aqui, e depois por ele, porque está em sofrimento com uma hérnia discal, e eu sei por experiência própria o que isso custa, e seguramente outras pessoas nesta sala também, e portanto esperemos que ele se recomponha e que ainda possa, noutra sessão do Instituto, vir aqui. Mas hoje temos aqui um tema, digamos, de total atualidade, e eu perguntava ao engenheiro Faria de Oliveira se ele nos ia tranquilizar sobre um tema, enfim, que nos preocupa tanto. Ele daqui a pouco fala sobre isso, escuso de dizer qual foi a resposta que me deu, mas eu acho que é sempre um fator de tranquilidade ouvir falar quem conhece os temas, quem os estuda e quem pensa sobre eles com a serenidade e a qualidade que o engenheiro Faria de Oliveira faz. E que também é sempre um fator de tranquilidade saber que pessoas com as qualidades do engenheiro Faria de Oliveira estão em posições como a de Presidente da Associação Portuguesa de Bancos ou do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. Para mim, digamos, esse fator dá-me muita tranquilidade, dá-me bastante mais que reuniões do Eurogrupo que acabam às 6 da manhã e, como dizia o Wall Street Journal, tomam decisões sob o efeito da privação do sono. Ainda por cima, como todos sabemos, o engenheiro Faria de Oliveira é uma pessoa extremamente regrada e, portanto, não há esse risco de tomar decisões às 6 da manhã. E mesmo que as tomasse, tomaria bem, estou seguro. O Sr. Miguel Beleza levanta ali qualquer dúvida sobre isso. Vai-nos revelar qualquer lado desconhecido. No Brasil tivemos que tomar umas decisões mesmo. A hora é muito tarde, é verdade. Mas não destas tão explosivas como a cipriota. Graças ao Engenheiro de Oliveira foram tomadas decisões corretas e sensatas. Muito obrigado. Eu não vou contrariar, só pensei contradizer, porque sabia que isso iria contrariar. Portanto, Com uma ministra missionária, não foi? caramba, isso foi de fato um folhetim. Foi um filho. Foi um dia em que a senhora ia embora. Exatamente. Tivemos com ela, tivemos as questões da Bolsa. Exatamente. A senhora tinha acabado de fixar o preço de 2 milhões de lanchonetes. Suponho que hoje não está ninguém a ir embora, de maneira que, de ministro, de maneira que vamos a isso. Só mais uma palavra para recordar o extenso e importante currículo do engenheiro Faria de Oliveira. Perdão? Muito bem. E, portanto, o engenheiro Faria de Oliveira tem este percurso que todos conhecemos, quer na área política, diretamente, quando foi ministro, como lembrava aqui o professor Miguel Beleza, quer na área empresarial, na área bancária, e no IPE, enfim, tem uma vida riquíssima, claro está, e tem, enfim, desculpe, mas olhando para o currículo vitae dele, percebi que tem condecorações de um grande número de países. Curiosamente,
Portugal é um daqueles países onde nunca há gratidão para os seus servidores e, portanto, entre os vários países que o condecoraram não está a República Portuguesa. Mas isso não é nada surpreendente, eu diria. Num 10 de junho, o professor Miguel Beleza conduzirei um movimento de... Mas é ele o chanceler das ordens? Suponho que não. Este ano é ele? Isso é uma garantia de um bom 10 de junho. Temos, aliás, aqui também a alegria de ter connosco o Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, que no último 10 de junho teve uma intervenção que tanto alegrou, digamos, o país e que tanto motivou para as comemorações do dia 10 de junho. E, portanto, seguramente que este ano, com o Dr. Silva Peneda, teremos outra vez um grande 10 de junho, desta vez descentralizado, portanto, em Elvas, não é? Para afirmar ali a nossa soberania, agora que já não temos dia da independência, vamos marcar ali com o dia de Portugal em Elvas. Está certo. Bom, vou cair na tal do Lincoln, não é de ser preguiçoso demais para parar. As minhas desculpas. Não sei se o engenheiro Carlos Pinto quer acrescentar qualquer coisa. Antes de darmos a palavra, o engenheiro Carlos Pinto não tem os meus vícios, é uma pessoa perfeita, não tem esses vícios, e, portanto, a ele podemos deixá-lo falar um bocadinho. Sr. Engenheiro. Eu apenas referiria aqui alguns livros que escolhemos das chancelas de Almedina. Um deles, da autoria do Sr. Professor Eduardo Passos Ferreira, Crónicas de Anos de Chumbo, e eu reconheço algumas pessoas que estiveram na apresentação do livro. Diz o Sr. Professor que este, não sendo um livro alegre, não é também um livro conformado, nem um livro que ignore o poder da ironia. E, de facto, assim é. Tem textos muito importantes e um que eu especialmente gostei, a entrevista à jornalista Anabela Mota Ribeiro, que é realmente muito interessante. Depois, porque estamos hoje aqui a falar de sistema bancário, eu não resisti a trazer dois livros, um deles, BPN, Estado a Mais, Supervisão a Menos, de João Carvalho das Neves e Manuel Meira Fernandes, dois administradores da última administração privada do BPN, e um outro publicado há mais tempo, de Miret Zaki, jornalista na área das finanças do jornal suíço Lutin, sobre o UBS, os bastidores de um escândalo. Portanto, são dois livros sobre a área financeira que nós publicamos já há algum tempo. Um último, um pouco mais alegre do que todos estes, O Despertar da África, é uma novidade no mercado e relata-nos, através de um professor indiano, como a indústria financeira, de braço dado com a indústria das telecomunicações, está a revolucionar os negócios em África, o micronegócio, o microcrédito, fazendo chegar esta realidade a sítios onde, de facto, não dispõe de qualquer infraestrutura. E pronto, termino aqui os meus 10 segundos ou um pouco mais e passo agora aqui ao Sr. Professor. Muito obrigado. Obrigado. Já agora deixem-me recordar que já uma auditora internacional disse que depois dos tigres asiáticos tínhamos os leões africanos em movimento. Esperemos que sim, e esse livro é seguramente um livro bastante importante. Sr. Engenheiro, desculpe lá, faz favor. Muito obrigado. Estimados amigos, minhas senhoras e meus senhores, quero começar por agradecer ao Sr. Professor Passos Ferreira, meu ilustre amigo, este convite para participar neste ciclo de conferências do Instituto Europeu, o que muito me honra. Dividi a minha intervenção em 4 partes. Uma primeira com algumas considerações sobre a União Europeia no seu momento atual. Uma segunda parte sobre as grandes alterações em curso no sistema financeiro europeu. Uma terceira relativa a aspectos muito sensíveis da situação do nosso país. E uma quarta parte onde me vou referir à banca e, em particular, ao sistema bancário português na sua missão vital de contribuir para a saída da crise. Quais as mensagens que, em síntese, gostaria de vos deixar? Primeira, que o projeto europeu continua a ser essencial. A Europa, se quiser continuar a ter um papel determinante na ordem mundial ditada pela globalização e a ser capaz de proporcionar aos cidadãos europeus uma qualidade de vida superior e uma tranquilidade sustentada, o projeto da União Europeia é essencial.
A arquitetura europeia necessita, contudo, de reformas e de reforço da legitimidade democrática, a caminho de uma certa forma de federalização, ainda por conceber. A União está a passar por um momento de crise, tendo de evitar-se um risco de desmembramento. Terceiro, os países periféricos, causticados pela crise da dívida soberana, não podem deixar de realizar duríssimos programas de ajustamento para se inserir no quadro da disciplina comunitária. Mas estando na União Europeia, porque o desejaram e porque foram nela voluntariamente integrados, fazem parte de um corpo único e devem poder esperar o natural apoio dos outros membros com medidas específicas para estimular o desenvolvimento económico e social através da mutualização da dívida. O sistema financeiro europeu atravessa uma revolução regulatória, comportamental e tecnológica, com forte impacto nos modelos de negócio dos bancos, que visa a estabilidade financeira e, fundamentalmente, o fortalecimento dos bancos para apoiar a economia e os cidadãos. A União Monetária está hoje fragmentada, cada Estado-membro está sujeito a condições monetárias particulares, nomeadamente em termos de liquidez, taxas de juros e condições de crédito mais gravosas nos países afetados pela crise soberana, sendo fundamental regressar à trajetória de integração financeira. Para isso, a Europa está em movimento. A situação do nosso país exige das elites políticas um enorme esforço de convergência no encontro de soluções. É fundamental renovar o compromisso do PS, PSD e CDS-PP e os acordos de concertação social para cumprir o programa de ajustamento a que estamos obrigados e alavancar as necessidades de crescimento, que não acontecerá porque se diz ou se deseja, mas pela clarividência e pelas ações que se ponham em prática. A saída do euro teria custos insuportáveis. Portugal voltaria a ser um país de salários baixos por via de desvalorizações, inflação e com custos elevadíssimos de crédito. Sexto, não se podem esquecer as responsabilidades de vários bancos internacionais, que não os portugueses, nesta crise financeira internacional. A banca portuguesa teve um comportamento muito meritório ao longo de toda a crise. Uma resiliência notável à crise financeira internacional, uma eficiência extraordinária no seu processo de desalavancagem, uma recapitalização realizada, conferindo-lhe níveis de solvência elevados, uma recuperação das dificuldades de liquidez que lhe permite cumprir a sua missão de apoiar e puxar pela economia. A Banca Nacional foi, aliás, uma das que menos utilizou em percentagem de PIB os apoios de Estado. Essa percentagem entre 2008 e 2010 atingiu 224% do PIB da Irlanda, 65% da Dinamarca, 21% da Bélgica, 18% do Reino Unido, 17% da Grécia, 12% do Luxemburgo, 10% da Alemanha e 8% da Áustria, 8% em Espanha, 6% em França e apenas 3% em Portugal, e só em garantias, não em aumentos de capital. Em 2012, as ajudas do Estado para aumentos de capital representaram 3,72% do PIB. Os bancos nacionais não apresentam agora problemas de liquidez, pelo que, quando se afirma que o crédito não chega à economia, deverá antes questionar-se por que é que a procura de crédito diminuiu tão significativamente nos últimos trimestres em Portugal. Claro que continua a haver procura de crédito, mas muitas vezes por empresas que apresentam balanços débeis, insuficiências de capital e por isso não apresentam garantias suficientes que as habilita a passar pelas regras de avaliação de risco, que são impostas em parte e bem pelas exigências regulatórias e de supervisão. Deve atuar-se na raiz do problema, que é o reforço dos capitais e do balanço das empresas. Começava destas conclusões por procurar explicitar melhor algumas considerações sobre a Europa atual em que vivemos. Todos sabemos que a União Europeia é um projeto de paz, liberdade, democracia e prosperidade, que assenta em 3 pilares fundamentais: coesão, convergência e solidariedade. A União Europeia é constituída por Estados-nação e vem preservando as identidades nacionais e a história de cada Estado-membro. Esta diversidade política, cultural e social é um pressuposto subjacente aos desígnios dos que a pensaram e a vão construindo, e é suposto ser uma vantagem considerável para o conjunto. O alargamento da União Europeia, a crise financeira que se iniciou em setembro de 2007 e a crise da dívida soberana
colocaram um travão ao processo de integração, designadamente a financeira, e vieram trazer muitas interrogações sobre o seu quadro institucional, a sua coerência e eficiência e sobre as decisões que estão a ocorrer no seu desenvolvimento. A União está a passar por um momento de crise que requer aprofundamento, reformas e um efetivo salto para a superar, sob pena de ocorrer um passo atrás, pois o risco de decomposição ou desmembramento é real. Nos nossos dias, constatamos que os 3 pilares fundacionais estão quase todos eles a abanar. A coesão está longe de ser perfeita. Os interesses em jogo não são coincidentes nem do ponto de vista político nem do económico. Temos países dentro e fora do Eurogrupo, dentro e fora do espaço Schengen, querendo ou não aprofundar a união política, no sentido de chegar a uma forma de federalismo. No que respeita à convergência, as crises financeiras vieram inverter um caminho de sucesso até 2008. Hoje temos Estados-membros em profunda divergência, afastando-se da média, designadamente os que foram mais afetados por esta crise que dura há mais de 5 anos, por se terem endividado excessivamente, por terem seguido modelos de crescimento errados e por sofrerem de graves problemas de competitividade, resultantes de um tardio ajustamento à economia da globalização. Ao contrário, outros países seguiram trajetórias sãs, coerentes, centradas na economia real, nos bens transacionáveis. Procederam mais rapidamente a reformas estruturais que tiveram em conta os custos de produção e puderam responder melhor aos desafios da economia da globalização. É o caso da Alemanha, que realizou reformas estruturais profundas nos governos de Gerhard Schröder e seguinte, e de vários países do centro e norte da Europa, que além disso não se endividaram excessivamente. É importante referir que no seu conjunto, e apesar desta crise, a União Europeia continua a ser a maior economia mundial, com 26% do PIB mundial, quando os Estados Unidos têm 23%, a China 9% e a Alemanha isoladamente representaria apenas 4%. E manteve a sua cota de 20% no mercado mundial contra 13% dos Estados Unidos e 9,5% do Japão. Por outro lado, se olharmos para o rácio da dívida sobre o produto, a percentagem média da União Europeia é de 82,5%, bem melhor que a dos Estados Unidos com 103% e a do Japão com 230%. É uma crise, mas é uma crise relativa. Depois a solidariedade. Ainda que se manifeste, aliás com números significativos, é neste momento de crise, pelo menos na ótica dos países da periferia, insuficiente e demasiado lenta na sua aplicação. O facto de o governo da União Europeia estar repartido, com 3 presidentes, o da Comissão Europeia, o do Conselho Europeu, da Comissão Europeia e o da Europa, mas no fundo quem lidera é a chanceler alemã, das culturas e dos interesses serem diferentes e da legitimidade democrática assentar mais nas sociedades políticas nacionais e não tanto na europeia, necessitando manifestamente de ser aprofundada e reforçada, tudo contribui para isso. Durão Barroso, num excelente discurso que proferiu aos diplomatas portugueses no início do ano, demonstrou que a solidariedade europeia, além de se traduzir na cedência de fundos de coesão e estruturais, tem sido prosseguida vigorosamente, com os programas de assistência aos países em dificuldade a obrigarem à utilização de recursos muito elevados. Por exemplo, só para a Grécia, a assistência europeia internacional, incluindo empréstimos, perdões de dívida, fundos do orçamento comunitário, totalizaram 380 mil milhões de euros, 177% do PIB grego, quando, e falamos muitas vezes no Plano Marshall, este correspondeu apenas a 2,1% do PIB dos países apoiados. Mas é um facto que os países que enfrentam esta grave crise da dívida soberana e que têm aplicado políticas fiscais muito contrativas têm sofrido efeitos bem mais nocivos do que o inicialmente previsto e que os cortes drásticos da despesa têm levado a que a passagem da recessão para o crescimento não esteja a ser bem sucedida, em grande parte porque o investimento não acontece, mesmo com os custos laborais a reduzirem-se. Estes países aspiram a mais solidariedade, mas há que reconhecer, como lembra Luís Amado nas Conversas sobre a Crise, um livro de indispensável leitura que escreveu com Teresa de Sousa, a propósito do sempre almejado objetivo de criação de mecanismos eficazes de mutualização da dívida na área do euro,
que, se queremos que os países mais ricos, que detêm hoje excedentes, possam dar garantias sobre as nossas dívidas, então temos de lhes dar garantias de que vamos pagar essas dívidas e reequilibrar as condições de crescimento da nossa economia de forma sensata. Não podemos deixar de concordar, como não devemos deixar de ter em conta a maneira de existir, ser e estar no mundo, isto é, a cultura dos nossos parceiros. Refiro a este propósito um texto de Maquiavel. O prestigiado autor britânico de biografias Paul Stratton, no seu The Artist, the Philosopher and the Warrior, conta que em dezembro de 1507, Maquiavel foi enviado em missão diplomática pelo Gonfalonieri Soderini à Alemanha, à corte de Maximiliano I. Tinham chegado a Florença notícias de que Maximiliano planeava expulsar os franceses do norte de Itália para o sul, a fim de ser coroado como sacro imperador romano na cerimónia celebrada pelo Papa. Ora, Florença mantinha-se aliada da França, e qualquer missão florentina à corte de Maximiliano exigia competências diplomáticas consumadas e experientes que Maquiavel preenchia. No regresso da Alemanha, Maquiavel escreveu um retrato das coisas da Alemanha, que traça com assinalável percepção as forças e fraquezas políticas da nação alemã naquela altura, 1507. Diz: a razão por que os cidadãos privados são ricos é porque vivem como se fossem pobres. Ninguém se importa com o que não tem, mas só com o que lhe é necessário. E estas necessidades são muito menos do que as nossas. Além disso, as pessoas sabem que a conquista de Itália não seria para seu benefício, mas para benefício dos príncipes, que podem pessoalmente desfrutar deste país e eles não. E onde o benefício é desigual, as pessoas não estão dispostas a suportar custos desiguais. É assim que as opiniões continuam dissonantes, sem se ser capaz de determinar os acontecimentos que virão no futuro. Fim de citação. Devemos sempre colocar-nos no referencial dos outros, para os compreender e melhor podermos pugnar pelos nossos interesses e necessidades. Há que dar para receber. Há que negociar bem. Não deixa, no entanto, de ser uma realidade que a situação dos países periféricos não se resolve só com austeridade, com consolidações orçamentais difíceis e duras que induzem a recessão. Para a zona euro é essencial a estabilidade do seu conjunto, o que significa, e torna a citar Luís Amado, que as economias periféricas e menos competitivas têm de ser apoiadas por um qualquer mecanismo, direto ou indireto, de transferência que garanta a coesão social e a estabilidade do mercado interno, um mecanismo de harmonização e de convergência. E devemos acrescentar uma outra via, citando Vítor Bento na sua entrevista de ontem ao Público. O que pode fazer sentido é, dentro da ajuda oficial, explorar mais o caminho da mutualização da dívida. Aí há espaço para se fazer mais. E esse é um dos campos onde os países sedentários podem exercer a sua parte do ajustamento. E noutro prazo dessa entrevista, devemos preocupar-nos em como sair daqui. E nisto, a abordagem unilateralmente moralista falha, porque a responsabilidade de sair desta situação, se é prioritariamente dos países em dificuldade, já é responsabilidade de todos. E numa grande parte dos países excedentários que estão a insistir num ajustamento assimétrico. Mas voltemos à realidade da situação na Europa, que requer mesmo reformas profundas para se ajustar ao mundo global, aumentar a competitividade e manter um Estado social sustentável e alterações políticas e estruturais profundas. Em 2005, foi rejeitada uma Constituição Europeia e acabou por ser adotado um conjunto de soluções contido no Tratado de Lisboa. A arquitetura institucional definida é, no entanto, incompleta. Não é a área da minha competência entrar na discussão sobre as questões da arquitetura política que se colocam e que têm como aspectos fulcrais a proposta da União Política retomada, o modelo de legitimação democrática associado ao processo, a clarificação do governo da União Europeia, que formas de federalismo poderiam ser concebidas. Vou apenas focar-me nas matérias económicas e mais detalhadamente financeiras. Face a esta crise, a União Europeia tem vindo a tomar medidas no sentido de assegurar a estabilidade e a reversibilidade do euro, outras com vista ao saneamento das finanças públicas
e tem em marcha iniciativas de reformas económicas indispensáveis para retomar a trajetória de crescimento. É bem evidente que a União Europeia tem necessidade de mais integração económica, de mais integração financeira, de mais integração fiscal. Mas tem sido muito mais lenta do que o necessário no seu processo de decisão, sem dúvida complexo, difícil e moroso. Os interesses em jogo não são muitas vezes coincidentes, nem do ponto de vista político, nem do empresarial, sendo certo que haverá sempre países doadores e países receptores e que a legitimidade democrática é um fator determinante. O Conselho Europeu procurou dar uma resposta global aos problemas, incidindo em 3 pontos: iniciativas a favor de uma integração orçamental europeia, uma política europeia de crescimento e emprego e uma regulação financeira forte e coerente. Apenas me vou concentrar nestes 2 últimos aspectos. Em relação ao vetor crescimento, criação de emprego e reforço da competitividade, a União Europeia procura reforçar a coordenação das políticas económicas dos Estados-membros, promovendo mais integração económica, definir uma agenda de competitividade ajustada aos tempos atuais da globalização, estimular o investimento e a inovação e aprovar um orçamento comunitário que dê resposta a estes desideratos. O objetivo da integração económica traduz-se a nível das empresas em as tornar cada vez mais europeias, isto é, em obter ganhos de eficiência, localizando os diversos segmentos da cadeia de valor onde se é mais competitivo, distribuindo a sua atividade pela Europa toda. De facto, a que seria a grande vantagem da União Europeia a sua grande força está na existência de diversificadas competências, custos, capacidade de organização, devendo tirar-se todo o partido das alternativas de localização de cada elemento da cadeia de valor, optando por aquelas onde se é mais eficaz e competitivo. Este aspecto é de enorme importância para Portugal, que o pode aproveitar, porque tem vantagens competitivas muito significativas, como direi mais tarde, mas também para todos os outros Estados-membros, pois está longe de ser explorado. E agora uma referência ao sistema financeiro europeu. O processo de integração financeira na Europa, que estava em curso desde a formação da União Económica e Monetária, e mais fortemente dentro do Eurosistema, sofreu uma travagem com a crise que dura há 5 anos e meio. Numa União Monetária, como eu já referi há bocadinho, é suposto existirem condições monetárias homogéneas e uniformes em todos os Estados-membros. A realidade mostra que, com a fragmentação da União Monetária, a situação neste momento é de clara fragmentação. Por exemplo, a taxa de juros cobrada às empresas em Portugal é muito superior à equivalente na Alemanha. Em dezembro de 2012, as taxas de juros nos novos empréstimos a empresas não financeiras em Portugal foram, em média, superiores em 350 pontos base face à situação na Alemanha. Portugal, o juro médio 5,7%, quando na Alemanha era de 2,2%. Há diferenças nos custos de financiamento e nas taxas de juros de retalho. A crise revelou que o quadro institucional do Eurosistema não permite, de momento, assegurar a estabilidade macroeconómica e financeira e fornecer os mecanismos adequados de gestão de crise. As deficiências principais têm 2 origens. Por um lado, os desequilíbrios fiscais e divergências de competitividade entre vários países da área euro. Depois, o excesso na concessão de crédito de risco elevado no período pré-crise e a fragmentação registada no contexto da crise. A crise atual que se vive na Europa foi influenciada, como todos sabemos, pelos excessivos déficits e dívidas de muitos países, por graves crises no sistema financeiro de alguns deles e por taxas de poupança insuficientes. É muito mais intensa nos países da periferia pelos 2 motivos antes apontados. Por um lado, os problemas de excessivo endividamento público e privado provocado pelo dinheiro fácil e barato, que resultou da sua presença na Eurozona, no período pré-crise, a que se somaram as medidas de estímulo adotadas para apoiar a economia, derivadas da crise financeira internacional. Por outro, a crise destes países tem também raiz em modelos de crescimento desajustados e na perda de competitividade, em investimentos de baixa rentabilidade e no baixo crescimento económico que já vinham registando. A fragmentação existente,
e a diferença de situação de Estados-membros evidencia-se a nível da avaliação do risco soberano entre os Estados-membros da União Europeia. É notório, entre os 10 países com maior risco no crédito soberano estão 4 Estados-membros do Eurosistema: Grécia, Chipre, Portugal e Espanha. Mas entre os 10 países com melhor ranking entre os de menor risco soberano estão 8 Estados-membros da União Europeia: Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Reino Unido, Alemanha, Áustria e Holanda. A resposta global da União Europeia no longo prazo requer, como já disse, mais integração económica, financeira, fiscal e política. No curto prazo, deram-se já passos, alguns inacabados, e iniciaram-se algumas reformas muito importantes, de que destaco as seguintes iniciativas: a criação de firewalls, proteções, como foram o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, criado em 2010, para socorrer os países do euro que não conseguem financiamento no mercado de dívida, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, um novo fundo de socorro permanente que substituirá por completo o primeiro e o Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira, criado para assistir os países em crise de liquidez. Depois, o reforço da governance no âmbito europeu, os chamados Six-Pack, Two-Pack e o Tratado de Estabilidade, Coordenação e Governo, que depois, no fim, se houver interesse, eu explicitarei detalhadamente em que é que consistem. Finalmente, o reforço da estabilidade financeira através de 3 autoridades europeias de supervisão, do Conselho de Risco Sistémico Europeu, da União Bancária e de todas as medidas de reforço de regulação e supervisão em curso. Uma boa parte destas medidas teve como intenção evitar soluções passíveis de originar uma espiral deflacionária. Deterioração do risco soberano, deterioração nas condições financeiras gerais, impacto negativo na atividade económica, deterioração na credibilidade. O novo quadro do sistema financeiro europeu caracteriza-se por uma autêntica revolução regulatória, tecnológica, comportamental e induz alterações significativas nos modelos de negócio dos bancos. Multiplicam-se as iniciativas políticas, legislativas, regulamentares e estruturais para tentar corrigir o que impede o bom funcionamento e os objetivos que ditaram a criação da União Monetária. A União Bancária, a União Fiscal, uma coordenação efetiva das políticas económicas e um Banco Central Lender of Last Resort são peças fundamentais para normalizar a situação, a par de numerosas iniciativas para reforçar a solidez do sistema financeiro, a sua supervisão prudencial, que tem como objetivo proteger e salvaguardar a solidez dos bancos e indiretamente reforçar a confiança dos clientes e do público do setor bancário, e também na supervisão comportamental, que visa a proteção dos consumidores, as boas práticas, o bom governo e a ética na banca. É, no entanto, importante refletir e avaliar o impacto das imensas medidas em curso, sob a forma de diretivas, regulamentos, deliberações, leis, nomeadamente os seus efeitos sobre a economia e sobre a capacidade dos bancos de financiar a economia em condições de preço razoável. Há que ser coerente e consistente com os objetivos principais que se visam. Custos elevados conduzem a condições de crédito gravosas, quando o que se visa é cumprir o papel de financiar a economia promovendo o crescimento. Todas as novas medidas devem ser previamente avaliadas nos seus impactos, nos seus custos e ser calibradas tomando em conta o custo-benefício e as repercussões na economia. As mais importantes das várias diretivas, regulamentos e deliberações que estão a ser preparadas no âmbito europeu e internacional são a próxima entrada em vigor de Basileia III e a sua correspondente transposição para o universo europeu através de uma diretiva e de um regulamento de requisitos de capital. Com esta nova regulação, surgirão novos desafios para o setor bancário em termos de rácios de capital, de rácios de liquidez e de leverage. Depois o Single Rule Book, ou seja, a institucionalização de guidelines e standards comuns para todos os Estados-membros da União Europeia em termos de operacionalização das regras do CRD4 e do CRR. Depois o dossiê Crisis Management,
incluindo os planos de recuperação e de resolução das instituições financeiras. O público em geral tomou mais conhecimento desta matéria por causa da crise de Chipre e os mecanismos de bail-in nele previstos. E, finalmente, o chamado relatório Liikanen, réplica europeia aos relatórios Volcker e Vickers, que procura identificar a necessidade e as vias de uma reestruturação profunda do sistema financeiro europeu. Em relação a toda esta temática, importa referir como elemento neste momento em estado mais avançado a criação da União Bancária e particularmente do seu mecanismo único de supervisão cometido ao Banco Central Europeu, uma vez que os outros mecanismos previstos, designadamente o Fundo de Garantia de Depósitos Comum e o Fundo de Resolução Comum, fazem parte da construção da União Bancária, mas por razões de moral hazard serão mais tarde postos em circulação. Eu poderei desenvolver muito esta matéria, mas deixo para o fim, se for isso do vosso interesse, e entraria já no terceiro ponto da minha intervenção, voltado para Portugal e a nossa situação atual. A primeira constatação é de que existe uma dessintonia muito grande entre a positiva percepção no estrangeiro sobre Portugal e a forma como vem realizando o seu programa de ajustamento e o clima de grande apreensão, desilusão e desconforto que se vive internamente. Psicologicamente, o país está deprimido e preocupado. A boa imagem no exterior resulta de factos concretos, das boas avaliações da Troika, da diminuição significativa do déficit externo, do ambiente de paz social e de consenso político que existia e também da excelente percepção por parte dos políticos europeus. Também da abertura dos mercados financeiros, a colocações de dívida pública a preço alto, mas razoável, e às emissões efetuadas por bancos e várias das nossas maiores empresas. Ainda não é suficiente para apostas de investimento, ressalva o bom desempenho das privatizações, nem sequer para aquisições significativas de ativos a desconto, que, no entanto, poderiam estar a acontecer, característicos dos períodos de recessão, onde se registra sempre uma acentuada transferência de propriedade. Mas esta boa percepção dos mercados é volátil e uma crise política ou a ideia de incumprimento na execução do programa mudaria seguramente esta apreciação que é preciso salvaguardar. Uma menção em relação a isto é devida ao trabalho desenvolvido, em particular pelo Sr. Ministro das Finanças. A preocupação interna deriva das medidas de austeridade previstas para cumprir as metas do programa de ajustamento, designadamente dos cortes da despesa, da recessão agravada em relação ao previsto, do elevadíssimo desemprego, da perspectiva de uma crise política a juntar a uma intensa crise económica e social. É um imperativo nacional. Os portugueses devem exigir que tudo se faça para que não se verifique uma crise política. Com a decisão do Tribunal Constitucional da passada sexta-feira, os nossos problemas agravaram-se. E de que maneira? A imprensa internacional refere-o com dramatismo. O El Mundo de domingo titulava Portugal à beira do abismo. A nossa boa imagem no exterior está em perigo. A situação de extrema dificuldade em que estamos requer que se reitere o compromisso político entre PSD, PS e PP, no mínimo com a formalização de um pacto de regime, do meu ponto de vista, preferentemente com a inclusão do PS no governo. A dimensão e complexidade dos nossos problemas exige o maior consenso possível. Eleições neste momento seriam contraproducentes. Parafraseando Max Weber, a ética da responsabilidade sobrepõe-se à ética das convicções. Há momentos em que esta afirmação surge com todo o seu peso. Os critérios éticos, de facto, devem ser subordinadores dos critérios políticos. O governador Carlos Costa, cujo desempenho à frente do Banco de Portugal me merece os maiores elogios, referiu que a cooperação política entre partidos pode revestir formas
muito interessantes e exemplificou. Os Países Baixos possuem um modelo de cooperação institucional interessante, em que os partidos políticos submetem as suas propostas plurianuais a um teste de consistência intemporal a uma instituição intemporal e credível, o Central Planning Bureau. Existe uma cooperação ativa, designadamente entre partidos do eixo do poder. O emprego, o crescimento económico e a reforma da administração pública oferecem tantos problemas que, para além de ser fundamental um governo de muitas competências, ele deve ser sustentado pela maior base política de apoio possível. A coesão nacional reforça-se com os consensos e os compromissos. Para além dos partidos, importa valorizar ainda mais a concertação social e assim motivar e promover a compreensão dos cidadãos, e eu insisto, a compreensão dos cidadãos, mesmo num quadro de sacrifícios para uma resposta factível nacional à nossa crise. Parece cada vez mais claro que não nos podemos limitar a ter uma estratégia financeira. É essencial desenvolver uma estratégia económica, combinando austeridade e crescimento e tendo sempre em vista a criação de emprego. Assim temos que concluir a consolidação orçamental com acento tónico nos cortes da despesa e não tanto em impostos, com a consciência de que há indiscutivelmente que assumir a austeridade e ainda por um período de tempo razoável e que quaisquer opções, sejam de que natureza for, quaisquer opções de corte, geram sempre contestação e descontentamento. Mas algumas têm que ser tomadas. Desenvolver a reforma global do Estado e das suas funções económicas e sociais. E qualquer destes pontos requer o máximo consenso possível entre os partidos e parceiros sociais. A reforma global do Estado não se fará sem que haja consonância entre os partidos do eixo do poder. Realizar reformas estruturais para aumentar a competitividade. Utilizar bem os fundos estruturais e outros incentivos e instrumentos para fomentar o investimento produtivo, as exportações de valor acrescentado, o turismo. Requerer da União Europeia e negociar um pacote extraordinário de medidas de estímulo ao investimento e recapitalização de empresas, uma grande prioridade económica. Uma medida coerente com os seus pilares de coesão, convergência e solidariedade, que atenuaria a forte recessão que inicialmente um programa de ajustamento induz e que permitirá acelerar a sua passagem para o crescimento económico. Estas medidas diferenciam o ajustamento num qualquer país isolado do mundo de um que pertence a uma união económica e monetária. Reganhar a confiança dos investidores. De facto, é fundamental atrair investimento estrangeiro e nacional. Contudo, a situação dos países com programas de ajustamento comporta desvantagens competitivas intensas em relação aos outros Estados-membros. Mercados financeiros e de capitais restringidos, cargas fiscais mais gravosas, exiguidade de capital, crédito mais caro e por vezes exíguo, mercados internos deprimidos. A percepção negativa, fruto da conjuntura recessiva da economia portuguesa, a par das perdas de riqueza dos investidores nacionais, fruto da volatilidade do mercado de capitais, não ajudam. É conhecido que estamos a atravessar um momento muito negativo no que respeita a investimento novo e mesmo a investimento para crescimento e fortalecimento das empresas existentes. O país está hoje muito bem apetrechado de cientistas, de gestores, de quadros altamente qualificados e tem infraestruturas invejáveis. Temos, pois, de criar outras condições de atratividade e uma estratégia de estímulo ao investimento produtivo, dirigida essencialmente aos custos de contexto e aos incentivos financeiros e fiscais, reduzindo também o custo dos bens não transacionáveis, parecem absolutamente indispensáveis. E a médio e longo prazo, poderemos aproveitar a melhoria de competitividade que resulta das reformas estruturais que, entretanto, se vão realizando, das medidas corretivas e da melhoria da eficiência introduzida nas próprias empresas. Focar-nos no reforço do tecido produtivo existente e no seu máximo aproveitamento, o que requer recapitalização e mais investimento, é a única forma de, a curto prazo, conseguimos acelerar a passagem para o crescimento. A banca também procura,
dar o seu contributo na criação de instrumentos de recapitalização das empresas, de reforço dos capitais permanentes, no capital de risco, no capital semente, no mezanine, através de suprimentos. Mas hoje, muito em particular, existem instrumentos híbridos que poderão ser, neste momento, um grande elemento de apoio à recapitalização das empresas. E também no incentivo ao acesso e utilização do mercado de capitais, emissão de obrigações, por exemplo. E muito em especial nos mecanismos de reestruturação financeira das empresas, que serão de grande importância, tanto no cabal aproveitamento do sistema produtivo atual, como no desenvolvimento de um novo e saudável modelo de crescimento económico. Finalmente, e para terminar, uma referência à banca. A crise financeira gerou, praticamente em todo o lado, o surgir de sentimentos anti-banca, por se considerar que esta foi em grande parte responsável pelo despoltar da crise e pela sua configuração. Há que reconhecer que se registaram excessos na avaliação de risco e principalmente no domínio financeiro especulativo, que houve proliferação de ativos tóxicos resultantes de crédito subprime e de securitizações e colateralizações com vista a melhorar as notações de risco, lançamento de produtos derivados excessivamente complexos. Mas a grande maioria dos bancos não esteve envolvida nestas aventuras especulativas, como foi manifestamente o caso da banca portuguesa. A crise financeira, no entanto, originou a necessidade de concessão de ajudas de Estado, como eu já referi, a muitas instituições que atingiram elevadíssimos montantes nos Estados Unidos e em vários países da Europa. Despoltou sentimentos anti-banca, que não se confinam aos argumentos ideológicos tradicionais dos partidos de extrema-esquerda. Levou a que se considerasse que a banca talvez devesse dar um contributo específico para a superação da crise. Este ataque acentua-se, de facto, em momentos de crise, provocando uma certa aversão em relação aos bancos e aos banqueiros. Há sempre argumentos para pôr em causa ou dizer mal em relação a uma determinada ação e exatamente à sua contrária. Em fins de fevereiro, o professor João Duque, num artigo do Expresso, apresentou algumas. Se os bancos apresentarem lucros, isso é mau, dizem, porque é sinal de usura. Mas se mostram prejuízos, criticam, porque isso os levará a depender do governo e do dinheiro dos contribuintes. Se têm lucros, é porque exploram os clientes. Se apresentam prejuízos, é por má gestão, por decisões erradas. Se os bancos concedem crédito ao Estado, comprando obrigações do Tesouro, são criticados porque deviam concedê-los às empresas. Mas se não concedem, são mal agradecidos para com quem os apoia nas situações difíceis. Se concedem crédito com facilidade e barato, estimulam o consumismo e o endividamento. Mas se são restritivos na concessão de crédito, estrangulam a economia ou dificultam a vida das pessoas. Se a garantia e a remuneração dos depósitos deve ser a primeira preocupação da gestão dos bancos, isso corresponde a uma necessidade de uma gestão rigorosa do risco. Mas, se não se concede o crédito, porque, por exemplo, o balanço de uma empresa não o permite e vai gerar necessidade de registro de imparidades, está-se a ser restritivo e a pôr em causa a sua viabilidade. E muitos outros exemplos poderiam ser dados. É bem conhecido que o sistema bancário desempenha uma função fundamental e que o papel primordial da banca é o da intermediação. A primeira responsabilidade dos bancos é a de gerir bem os depósitos dos seus clientes e o de aplicar de forma eficiente os recursos obtidos no financiamento das empresas, das instituições e das famílias ao serviço da economia, do crescimento e do bem-estar dos cidadãos. O grau de interligação entre o setor financeiro, a economia e a sociedade explica porque é que a saúde do setor financeiro tem inegavelmente um impacto enorme na economia e na sociedade. Falar em saúde do setor financeiro é uma expressão correta. De facto, a banca é o coração do sistema económico. O seu pulsar é determinante para o bem-estar dos cidadãos, das empresas, das instituições. Se temos hipotensão, sentimos-nos fracos. Se a banca tem dificuldades de liquidez, não injeta dinheiro suficiente e a economia ressente.
Se temos hipertensão, corremos o risco de acidentes vasculares. Se o crédito é concedido em excesso e sem cuidado à análise de risco, geram-se dívidas insustentáveis e corre-se o perigo de bancarrota. Se apanhamos um grande susto, o coração quase que para, pois perdemos a segurança e a confiança. Se a banca é posta em causa, diminui a sua credibilidade, o seu rating e a sua eficiência. A estabilidade do sistema financeiro e instituições bancárias sólidas e fortes são absolutamente essenciais para que haja desenvolvimento económico e social. De facto, para este objetivo, colocam-se duas questões essenciais. O papel que devemos atribuir à promoção e alocação da poupança para garantir um desenvolvimento sustentável e, por outro, a criação de um ambiente macroeconómico estável, no qual são fatores-chave a consistência intemporal das políticas económicas e, em particular, o papel da política monetária e orçamental. Para além da disponibilização aos cidadãos e agentes económicos e institucionais dos sistemas de pagamento em condições de segurança e de confiança, a banca desempenha uma função insubstituível na canalização da poupança que agregou para quem tenha capacidade empreendedora e vontade de investir. Regresso à afirmação de que o nosso sistema bancário não foi responsável pela crise em Portugal. Já vos apresentei os números. Em primeiro lugar, a banca mostrou grande resiliência durante a crise de 2008-2010, sendo das que menos necessitou de apoio estatal em todo o espaço europeu. A crise da dívida soberana, o financiamento prestado ao Estado no primeiro semestre de 2011, os novos requisitos de capital impostos no programa de ajustamento e mais tarde pela EBA e os planos de desalavancagem vieram trazer implicações importantes para as instituições bancárias. Até final de 2011, a ajuda estatal aos bancos portugueses subiu então para 7% do PIB. Os aumentos de capital necessários para cumprir os novos requisitos aconteceram no momento em que o país está em crise, com os mercados fechados, a sua rentabilidade em queda, uma boa parte dos seus acionistas sem capacidade para aumentar a sua exposição e falta de atratividade para trazer novos investidores. Foi por isso que alguns bancos tiveram que recorrer à linha de recapitalização prevista no programa de ajustamento. E prevista exatamente por esta razão. A Caixa realizou também um aumento de capital para esse efeito, que foi, infelizmente, equiparado à ajuda de Estado. O total dos apoios corresponde a 3,52% do produto. Mas deve também dizer-se que a taxa de remuneração mínima exigida pelo apoio estatal em instrumentos híbridos, caso dos cocos, é tão elevada, variou entre 7,8% em Espanha, 12% no Reino Unido e 9% em Portugal, que este esforço do Estado tem uma relevantíssima contrapartida, pelo que não será inteiramente justo falar-se, como muitos dizem, em peso para os contribuintes. A nossa banca está bem. Os nossos bancos estão bem capitalizados. Estão com os rácios de capital mais elevados de sempre. Estão solventes. A atividade bancária é a mais escrutinada, regulada e supervisionada de todas as atividades económicas. Os stress tests, os programas especiais de inspeção do Banco de Portugal, confirmam a solidez dos bancos. São bem supervisionados e regulados pelo Banco de Portugal. E consideram que isso é do seu próprio interesse e do interesse dos seus clientes. Os bancos são fundamentais para financiar a economia e os cidadãos, para que o crescimento aconteça. A banca empurra a economia. A banca está presente no encontro de soluções para as empresas, para os cidadãos. É um imprescindível intérprete nas soluções. O seu principal problema atual está centrado na questão da rentabilidade. Por isso mesmo, o modelo de negócio dos bancos e o ajustamento dos bancos à situação atual é uma das maiores preocupações de todo o sistema bancário português e traduz em
muito elevadas novas práticas que conduzem a alterações que já se notam e são significativas na atividade das instituições. Diz com frequência que o crédito não chega à economia. Ora, os bancos, como eu já referi, não enfrentam neste momento nenhum problema de liquidez, que está confortável. E o seu processo de deleveraging foi muito rápido. O que acontece é que depois da desalavancagem a que os bancos procederam, particularmente no segundo semestre de 2011, que provocou uma restrição na concessão de crédito, e eu já disse isto, passou a haver pouca procura de crédito. E na grande maioria dos casos as empresas apresentam, também já referi, balanços débeis, níveis de autofinanciamento insatisfatórios, insuficiência de capitais, não têm possibilidade de apresentar garantias suficientes. Por isso não passam o crivo da avaliação de risco. E esta, numa gestão correta face às exigências de supervisão e regulamentação, não pode deixar de ser rigorosa e seletiva. Tal como os bancos, as empresas portuguesas cujo endividamento chegou a atingir 138% do produto, têm que procurar reduzi-lo, desalavancando-se e recapitalizando-se. Mas insisto, para a rentabilidade dos bancos, conceder crédito é uma das principais vias. Não passa-se pela redução de custos, passa muito pela capacidade de poderem conceder mais crédito. Os bancos são os primeiros interessados em conceder crédito, só que o têm que fazer com condições de rigor que se exigem a si mesmas e são exigidas pelos reguladores. A concessão de crédito às empresas com balanços saudáveis, às empresas competitivas e inovadoras, às empresas exportadoras, às que apresentam bons projetos, que é uma das principais funções que a banca cumpre-o com o maior interesse. A banca portuguesa assume-se plenamente como um potencial acelerador do crescimento, apoiando a exploração corrente das empresas, os investimentos para a sua modernização, os novos investimentos, designadamente no setor dos bens transacionáveis. Muito obrigado a todos, fico à vossa disposição.